Queria fazer aqui um ponto da situação do mercado dos quatro grandes neste momento. Vou começar pelo Sporting Braga, se calhar é a equipa que tem neste momento o plantel mais equilibrado, ou seja, com mais soluções, apesar de, a meu ver, ainda faltar alguma coisa, sobretudo no eixo central da defesa. Ou seja, apesar da inclusão do José Fonte, parece-me que esse setor ainda poderia ser reforçado, porque ganha aqui experiência, mas faltará, é uma decisão. Será uma experiência e nós todos esperamos que o José Fonte ainda continue aqui há alguns anos na carreira, mas já tem uma idade avançada e nunca será muito bem, nunca sabe muito bem quanto mais tempo o José Fonte ainda durará em termos de carreira, e nesse sentido o Braga ainda precisa aqui de mais algumas, a meu ver, alguma injeção de qualidade, sobretudo no setor defensivo. Contratações muito interessantes, a de Rodrigo Salazar para número 8, um jogador com transporte de bola e aceleração, verticalização muito interessante, e dá aqui mais uma solução a um duplo pivô, se quisermos assim chamar, que poderá ter ou não Al-Musrati, mas em princípio até ver terá. Tem Vítor Carvalho, que é um jogador muito interessante também, proveniente do Gil Vicente, tinha André Horta e tem Pizzi, portanto aqui muitas soluções para o meio campo do Sporting de Braga. Ganhou o Rony Lopes para um dos lados, eventualmente até para este posicionamento mais de duplo pivô, manteve Bruma, e tem aqui Adriano Marinho no lado esquerdo, mais um jogador interessante de mercado nacional, que transporta este Braga para um plantel ainda mais competitivo do que a época passada, a meu ver, embora falte aqui algumas coisas. Já o Sporting, dando aqui continuidade também à análise sobre os quatro grandes, continua ainda refém de um médio defensivo que poderá ser Morten Hjulmand ou não. Parece que nas últimas horas surgiram algumas notícias sobre uma maior competitividade por parte de equipas da Série A italiana no concurso no médio setor do Lecce. Faltará aqui ainda um jogador que possa ombrear com os Gai pelo lado direito, pela posição de ala direito. Um, e vamos ver ou não se o Sporting aposta em Rodrigo Ribeiro ou se precisar de mais alguém para substituir Chermiti, que estará a um curto passo a um pequeno passo de assinar pelo Everton. Portanto, o Sporting ainda tem aqui algumas afinações a fazer no mercado. Parece-me essencial, apesar do bom contributo de Pedro Gonçalves, a questão do meio defensivo, o reparador de bolas, alguém que aproxime o duplo pivô, mais uma vez, da capacidade de recuperação de bolas que tinha com o Manuel Ugarte e companhia, se for recuarmos um pouco mais atrás, e sobretudo um lateral direito que tenha características semelhantes às de Pedro Porro, ou seja, um jogador com explosão, com capacidade de chegada, para alimentar, que possa alimentar ainda mais o ataque do Sporting. Do lado do Benfica já não há muito mais a dizer, o guarda-redes parece na posição do guarda-redes parece haver um novo alvo, o Anatoly Trubin, do Shakhtar, um guarda-redes muito competente nas várias ações que um guarda-redes precisa de ter, seja no jogo aéreo, seja entre os postos, seja no controle da profundidade, seja na distribuição. Então, um guarda-redes muito competente que poderá ganhar o lugar, espera-se, a Vlaco Dimos, porque tem atributos que o Internacional grego não tem, e nesse sentido, apesar de Vlaco Dimos ter tido aqui um compromisso e um rendimento bem acima da média, tem aqui o lugar em risco, ou pelo menos tem uma concorrência muito forte para o seu lugar. Faltará um lateral direito, porque parece-me que João Vitor nem o João Neves serão o substituto de base se a Bá tiver aqui algum problema. Tem-se falado muito do Wesley, e o Wesley tem aqui algumas questões ainda não tomada decisão, mas tem um jogador com uma explosão e uma capacidade de resistência à pressão bem acima da média. Também um jogador muito interessante do Flamengo. E veremos quem entrará para o lugar de Gonçalo Ramos, se confirmar a saída para o Paris Saint-Germain. Falam-se em vários nomes: Santiago Jiménez, o Lucas Beltrán, fala-se em Pedro do Flamengo, portanto, aqui vários nomes em cima da mesa, sendo que Santiago Jiménez parecia aquele que reunia melhores condições para substituir o internacional português, mas o jovem mexicano renovou o contrato com o Feyenoord e tornar-se-á um pouco mais bem pago ainda, para que seja convencido por outro clube, nomeadamente um clube como o Benfica, a ser contratado já neste mercado. Ou seja, as coisas complicaram, não quer dizer que o Benfica não consiga eventualmente avançar para um negócio deste tipo, mas se calhar o candidato ideal, uma vez que Tati Castelhanos também fugiu para a Lazio, o candidato ideal também parece não ser ainda, ou o candidato ideal parece estar também tomado por esta renovação de contrato, e o Benfica terá eventualmente que virar-se para outro alvo. No Futebol Clube do Porto,
que falta a questão da Alan Varela, um médio mais de características, mais de organização mais atrás. Não queria chamar-lhe médio defensivo, porque Alan Varela é muito mais do que isso, é um organizador de jogo, um jogador com capacidade de passe bem forte e bem assinalável. A meu ver, há aqui algum desequilíbrio de plantel ainda, embora a equipa possa redistribuir-se por várias posições, os jogadores podem se distribuir por várias posições, seja PP como lateral direito, seja PP como extremo esquerdo, seja Otávio como médio centro. Há aqui várias soluções. O próprio plantel tem jogadores com uma versatilidade que permite que o Sérgio Conceição possa ir tapando buracos, é um pouco negativo demais, mas possa ir recorrendo a jogadores de características ou de posicionamentos diferentes, poderem ir tapando várias lacunas. Mas na questão do lateral direito, eu acho que limita um pouco. Obviamente o PP tem dado muito boa contra o Recado, tem-se mostrado ser um jogador muito importante para o Futebol Clube do Porto, mas demora mais tempo a chegar à baliza e ele é muito perigoso muito mais perto da baliza, como é óbvio. E a questão de João Mário, em termos de problemas físicos recorrentes nos últimos meses, também torna aqui alguma dúvida, comporta aqui alguma dúvida para o posicionamento do lateral direito. No lado esquerdo, o Zaidu parece voltar a ser aposta. No meu ver, o Futebol Clube do Porto continua a precisar de laterais de outra dimensão para que o PP possa avançar no terreno, caso o João Mário não consiga dar resposta no imediato em termos físicos, e sobretudo do lado esquerdo, onde não parece nem Vendel nem Zaidu convencer de todo ao fim destes meses, /anos, no caso de Zaidu, como dono inequívoco do lugar de lateral esquerdo.